Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos dando continuidade ao... Você conhece o Sermão do Monte? Exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 12. Após dizer que bem-aventurado será aquele que sofrer injúrias e perseguições, e que com mentira disserem contra ele muitas coisas malévolas, pelo motivo de seguir as ideias cristãs, o Mestre Jesus proclamou: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. As Escrituras nos dão conta dos sofrimentos, perseguições e injustiças pelas quais passaram os antigos profetas. Muitos deles foram até mortos simplesmente porque apregoavam a verdade ou enfrentaram os poderosos da terra. Por isso, decorrido algum tempo, quando pela última vez chega Jesus a Jerusalém, com o coração amargurado pela incompreensão dos homens e pelo endurecimento deles em aceitar as suas palavras de vida eterna, ele contemplou a cidade cheia de angústia e exclamou: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e matas todos aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, assim como uma galinha ajunta debaixo das suas asas os pintinhos, e tu não o quiseste. Agora é chegada a tua hora. Serás cercada de trincheiras, e de ti não restará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Está em Mateus, no capítulo 23, versículo 37, e no capítulo 24, versículo 2, essas palavras de Jesus. Mas as perseguições e mortes não abrangeram apenas os profetas e os grandes enviados. Mesmo após a crucificação de Jesus, elas continuaram e muitos missionários e apóstolos sofreram rudes perseguições por discordarem dos poderosos da terra ou por apregoarem o verdadeiro sentido das palavras do Mestre Jesus em todos os tempos e em todos os séculos. Com destaque, pode-se salientar João Batista, Paulo de Tarso, os apóstolos de Jesus e os milhares e milhares de vítimas da chamada Santa Inquisição, os quais sofreram rudes e persistentes perseguições e torturas por discordarem das mentiras que deturpavam o Evangelho. A doutrina espírita, que representa o advento do Espírito da Verdade, do Consolador, e tem por objetivo básico subtrair dos ensinamentos evangélicos o véu da penumbra, que há cerca de 20 séculos vem empanando o seu brilho, mas também tem se defrontado com opositores sistemáticos que não admitem que os ensinamentos ministrados pelos Espíritos venham a destronar os velhos conceitos sustentados por homens apegados às tradições e a preconceitos. Por isso, muitos dos seus porta-vozes têm sofrido críticas e ataques de todos os matizes. Receber o galardão do céu significa a recompensa por missões ou tarefas desempenhadas na terra. É a glorificação do Espírito por ter cumprido a vontade de Deus e ter desempenhado uma tarefa dignificante no plano terrestre. Deus é Pai de misericórdia e de amor.
A sua justiça é indefectável e recompensa todos aqueles que cumprem a sua soberana vontade. Foi com relação a isso que Jesus Cristo, no desenvolvimento da sua transcendental missão terrena, deixou bem claro no Sermão do Monte que serão bem-aventurados todos aqueles que são pacificadores, que sofrem pelo amor de uma causa nobre, que suportam com resignação as tribulações terrestres, reconhecendo nelas um instrumento adequado para o processo do aprimoramento espiritual de cada um. Receber o galardão do céu não é uma concessão para viver em estado de inércia e de descanso eterno, pois a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, o que seria uma eterna e fastidiosa inutilidade, mas é viver num plano de trabalho, de realizações, convidando esforços no sentido de atingir a perfeição espiritual peculiar aos espíritos puros. Receber o galardão do céu é algo mais do que poder cantar hosanas a Deus, é poder cooperar na grandiosa obra de regeneração, executando com toda a sua extensão a vontade do Pai Celestial. A propósito de receber galardão no céu, é conveniente lembrar que as palavras do Espírito de Verdade, inseridas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 5, fala assim: Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Continuando o Sermão do Monte ainda, Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sol da terra, o sal da terra. Está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Singular analogia, contudo profundamente sábia. O sal é o condimento por excelência usado na arte culinária para temperar os alimentos. Temperar é equilíbrio e harmonizar os manjares com o paladar. Esse é o papel que compete aos discípulos do nosso Mestre Jesus na sociedade. Funcionar como elemento equilibrador, temperando todos os excessos. Equilíbrio é harmonia, e harmonia é felicidade. Está lá, palavras do Espírito Vinícius, no livro Em Busca do Mestre, na página 8. Por todo o que representa o Evangelho, de aplicação indispensável para dar sabor à existência, tornando-a saudável e feliz, sem ele a vida fica insípida, monótona, sem atrativos, tediosa e complicada, ainda que as circunstâncias sejam as mais favoráveis, ainda que a aparência seja magnífica. Uma coisa pode ser ampla, moderna, confortável. Se o Evangelho não estiver nela, prevalecerão desentendimentos, mágoas, convertendo-a ao túmulo das melhores inspirações da felicidade. Isso tudo pode acontecer numa casa. Uma civilização pode ser rica, possuir tecnologia avançada, cultura admirável, produção ótima. Sem evangelho serão disseminadas
a prepotência e a ambição, dissolução dos costumes e a irresponsabilidade, minando assim seus valores morais e determinando sua decadência e morte. Uma religião poderá atrair multidões com ritos e rezas, cerimônias e pompas, cantos e promessas, magias e superstições, tão a gosto da humanidade, das pessoas que ainda pensam na mentalidade popular, mas impossibilitada, por isso mesmo, de assimilar o Evangelho, que pede, acima de tudo, simplicidade. Ficará presa ao imediatismo dos interesses efêmeros ou à rotina das exterioridades, desventurando-se e perdendo a sua função fundamental de condutora de almas para Deus. Está lá no livro do Richard Simonetti, na página 57, A Voz do Monte. O cunho característico do sal é a incorruptibilidade. Nada o altera, nada o contamina, jamais deteriora. Não permanece inativo, age sempre, não se oculta, é uma revelação permanente. Jamais assimila impurezas, antes transmite o seu poder purificador. Sai ileso de todas as provas, não macula, ainda que imerso na imundície. Sua missão é precisa, distinta, inconfundível. No exercício dessa função está o seu valor incomparável. Tal a razão de ser, profunda e sábia, semelhança usada pelo Divino Mestre, Em Busca do Mestre, Vinícius, página 8, fala muito bem sobre isso. Vós sois a luz do mundo. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14. Disse também Jesus, pois ele compara a seus seguidores à luz que afugenta as trevas. O cristianismo, com seus valores morais elevados, com seu empenho pela construção do reino de Deus, fatalmente se destacará na história. Da mesma forma que é impossível deixar de se ver uma cidade sobre a montanha. Se está claro, nota-se perfeitamente o contorno dos seus edifícios. Se escurece, suas luzes destacam-se. Individualizando a figura do cristão, Jesus oferece a sugestiva imagem da candeia. Na antiguidade, alqueire era uma vasilha para medidas. Ninguém acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire. A luz deve estar no velador, suporte colocado alto para que ilumine o ambiente. Em linguagem atual, não se liga uma lâmpada dentro de um recipiente fechado. Para cumprir a sua função, ela deve estar em destaque. O mesmo acontece com o Evangelho. É a luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Mas se o homem procura em suas lições apenas conforto e bem-estar para si, sem compreender seu apelo maior, convocando-o à fraternidade, então a sua claridade ficará aprisionada ao vaso do egoísmo e de nada valerá, pois apesar de tê-la, continuará na escuridão das suas próprias mazelas. A função da luz é iluminar o ambiente onde ela se acende. Assim a luz da escola cristã, iluminando o interior dos espíritos que a recebem, deve refletir-se no exterior, mediante a conduta e as ações desses espíritos. E desse modo se explicam os dizeres do texto, que a vossa luz, isto é, o que aprendestes de mim, resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16. Será, portanto, através das boas obras, dignas e retas, justas e amoráveis, que se presta a Deus a verdadeira homenagem, rendendo-lhe o culto racional que ele, como Criador, espera das suas criaturas. E assim, nós vamos terminando aqui mais um vídeo. Nos encontramos no próximo. Gostou? Se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe. Que a paz do Mestre esteja sempre em nossos corações e que possamos a cada dia estarmos fortalecidos no amor de Jesus, na misericórdia do nosso Pai maior. Otimismo, alegria, vontade, querer, confiança, fé, esperança e equilíbrio. E principalmente conscientização nesse momento em que passamos. Beijos em seus corações.